O conceito de infância nem sempre existiu e, durante séculos, a criança era vista como um adulto em miniatura, com as mesmas obrigações. Mas, atualmente, o processo de formação infantil é percebido como fundamental para o desenvolvimento humano e objeto de pesquisas acadêmicas. O pesquisador Eduardo Oliveira desenvolveu durante o mestrado em Artes da Cena da UFG reflexões críticas relacionadas à cultura da infância e com a pedagogia do teatro. Nós encontramos, primeiro, essa questão pontual, que faz sentido aí a própria história da educação infantil, que é entender que não é uma ideia de currículo e que a educação infantil não é como uma escola, né, que na verdade a gente pensa como um lugar de experiência, que a criança da educação infantil ela não é um aluno, mas sim uma criança. Então a gente parte um pouco desse pressuposto, a gente se fundamenta um pouco nesse referencial curricular para dizer isso, e também questiona algumas questões que são tragas como conhecimento de mundo, né? Então eles apresentam alguns campos que são trabalhados na educação infantil. Dentre eles nós temos alguns campos artísticos, mas o teatro ele apenas é citado nesses documentos como um recurso metodológico a ser utilizado pelo professor, o que também é interessante, mas que muitas vezes a gente acaba por esquecer que também é um potencial de ser trabalhado com as próprias crianças. Uma das intenções da pesquisa foi pensar o teatro enquanto campo de produção de conhecimento. Uma produção analisada foi o espetáculo Tuná, destinado ao público infantil de 6 meses a 4 anos de idade. A obra integra o projeto de extensão Teatro para Bebês, ligado ao Laboratório de Montagem Teatral e Teatro e Educação da UFG. Joana Abreu, professora e atriz da peça, fala da relevância desse tipo de produção. A importância está numa percepção, numa visão de criança, de que as crianças têm capacidade poética desde sempre, desde que elas nascem. Então a gente entende que sim, é muito importante que crianças, desde os primeiros meses de vida, possam entrar em contato com produções poéticas e artísticas de qualidade, porque elas têm capacidade de se relacionar com isso. Essas produções, elas são elementos muito importantes na formação humana, na formação do sensível, na percepção visual, na percepção emocional, na percepção sensorial das crianças. Então, são diálogos poéticos com crianças que, desde o nascimento, já têm a capacidade de se relacionar com as poéticas artísticas. A orientadora da pesquisa, Natácia Garcia, ressalta a importância dessa produção e avalia que existem poucas referências acadêmicas sobre o teatro na educação infantil. Especialmente, no nosso caso, a gente trabalha com uma perspectiva do materialismo histórico dialético e da teoria crítica. No entendimento da criança enquanto sujeito de direito e também na construção da autonomia. Então, as referências ainda ficaram mais estritas. E com isso tivemos que trabalhar com autores diversos, né, tanto do campo do teatro, quanto do campo da educação, quanto do campo da educação infantil, para encontrar os meandros possíveis para se discutir o lugar do teatro infantil na educação, o lugar do teatro na educação infantil.